Quando você é criança, o futebol é simples. 2 gols improvisados de chinelo, uma bola meio gasta e o mundo inteiro parece que cabe dentro de uma rua. Mas e se, naquela rua, alguém dissesse que você é diferente? Que você é especial? Que você nasceu para ser o melhor? Linoia, uma vila pacata na Catalunha, cercada por campos e céu aberto. Aqui, todo mundo conhece todo mundo. E todos conheciam Borjan. Não apenas como o filho do ex-jogador sérvio que treinava as crianças, mas como o garoto que parecia não errar. Aos 17 anos, Borjan não era apenas jogador do Barcelona. Ele era uma promessa personificada. A joia mais brilhante da geração. O novo produto perfeito de sonhos chamada La Masia. O problema de viver um sonho é que às vezes ele não é seu, é o sonho dos outros. A cada gol, a cada assistência, o rótulo crescia. O próximo Messi. Um título que parecia elogio, mas que aos poucos se transforma numa sentença. A pressão não chega de uma vez, ela não cai como tempestade, ela começa como garoa. Aos poucos você sente que corre mais, mas o chão fica pesado, e quando percebe, já está carregando um peso que não escolheu. Na La Masia, todos têm talento, mas de vez em quando aparece alguém que faz até os outros talentos ficarem em silêncio. Borjan Krikic não fazia só gols, ele fazia parecer fácil. Aos 15 anos, já tinha marcado mais de 800 gols na base. O número parecia irreal, e de certa forma era, porque junto de cada gol vinha também mais expectativa. A La Masia não é apenas um centro de formação, é uma máquina de criar mitos. E Borjan se tornou o mito perfeito. Filho de ex-jogador, criado dentro da cultura do clube, dono de um talento absurdo e, acima de tudo, com números que beiravam o inacreditável. Treinar com ídolos aos 16 anos seria um prêmio para qualquer garoto. Para Borjan, era apenas só mais uma terça-feira, e ele parecia pronto para qualquer coisa. Aos 17 anos, Borjan estreava no time principal. E não só estreava, como marcava. Virou o jogador mais jovem da história do Barcelona a fazer um gol na Champions League. Mas, enquanto a carreira acelerava, o tempo pessoal de Borjan não acompanhava. Aos olhos do mundo, ele já era um astro. Por dentro, ainda era o garoto de Linoia que chutava a bola contra o muro. A ascensão foi tão rápida que não houve espaço para respirar. E quando não há espaço para respirar, o ar começa a faltar. No futebol, a pressão raramente chega gritando. Ela chega, posando para fotos. E você só percebe que ela tá aí, quando o sorriso começa a cansar. Aos 18 anos, Borjan não respondia mais como adolescente. Falava como um veterano, porque sabia que cada palavra viraria manchete. No sé, yo creo que mi progresión va por buen camino, no va por mal camino, al contrario. Yo todos los partidos he ido convocado, en la mayoría he participado. Sí que es verdad que si comparamos con el año pasado, pues son menos minutos, ¿no? Pero la temporada es muy larga. No sé, estoy, como te digo, en uno de los mejores equipos del mundo. Mas a maturidade no discurso não significava que ele estava pronto por peso. Ser chamado de novo Messi parecia elogio, mas na prática era um peso que nem o próprio Messi merecia carregar. Porque cada vez que ele entrava em campo, não jogava apenas para vencer, jogava para não decepcionar um mito, que não era nem um mito dele. A pressão não vinha só das arquibancadas, estava no celular, nos jornais, na TV e até no silêncio do seu próprio quarto. Dos bastidores começaram a surgir sinais que o garoto prodígio estava lutando contra algo que ninguém via. Pequenas ausências, lesões sem nenhuma explicação. E mais tarde, ele mesmo contara, não eram as pernas, era a cabeça. Borjan disse, abre aspas, tudo aconteceu muito rápido. Futebolisticamente, correu bem, mas pessoalmente, não. Tive que conviver com isso e as pessoas dizem que a minha carreira não foi como esperado. Quando subi, era o novo Messi. Bem, sim, se me compararem com o Messi, mas que carreira esperavam? E há muitas coisas que as pessoas não sabiam.
Não foi a Eurocopa de 2008 porque eu estava com problemas de ansiedade, mas disseram que eu ia de férias. Fui convocado para a Espanha contra a França na minha estreia internacional e disseram que eu tive gastroenterite quando na verdade tive uma crise de ansiedade. Mas ninguém quer falar sobre isso, o futebol não está interessado. Aos 17 anos, minha vida mudou completamente. Fui ao Mundial Sub-17 em junho e ninguém me conhecia. Quando voltei, não conseguia nem andar na rua. Poucos dias depois, estreiei contra o Osasuna. 3 a 4 dias depois, joguei a Liga dos Campeões e marquei contra o Villarreal. Depois a Espanha me chamou em 2008 e estava tudo bem, mas a cabeça se enche até que chega um momento que o corpo dispare. A ansiedade afeta cada pessoa diferente. Comigo era uma tontura e uma sensação de mal-estar constante 24 horas por dia. Havia uma pressão ali, poderosa, que nunca passava. Mesmo diante dos 90 mil aplausos, o coração acelerava, a respiração encurtava, e naqueles minutos o campo parecia um labirinto. Aos poucos, o garoto de ouro passou a ser a opção do banco. Não por falta de talento, mas porque já não era só futebol. Era enfrentar o peso de milhões de expectativas, todos os dias, sem folga, sem feriado, sem intervalo. A história de Borjan não é a única. Quando talentos não ficam pelo caminho, não por falta de técnica, mas por aspecto de expectativa. O talento é um presente e a pressão é a conta. O lugar onde tudo começou já não era um refúgio, era um lembrete. O fim de um ciclo raramente acontece em um instante. É uma sucessão de portas que se fechavam devagar. E quando você percebe, está fora do castelo de onde cresceu. Em 2011, Borjan saiu do Barcelona. Depois de quase 10 anos do clube que o moldou, era hora de tentar recomeçar. Roma foi o destino, um lugar para se provar de novo. Mas as coisas não saíram como esperado. 7 gols em 37 jogos. Números que, para um talento como o dele, pareciam muito pouco. E mais do que os números, havia o peso invisível, a dificuldade de se sentir em casa. Os anos seguintes foram um turbilhão. Clubes diferentes, línguas novas, times que mal o conheciam, a busca por um lugar onde pudesse, enfim, respirar. Mas as lesões não perdoaram. O corpo que um dia brilhou começou a cobrar o preço. E o talento que antes parecia eterno, agora precisava ser cuidado com cuidado quase religioso. Cada transferência, cada empréstimo era um passo para longe do sonho original, mas também uma luta para não deixar o sonho morrer. No Japão, Borjan encontrou um último palco, um lugar para fechar o ciclo, longe das pressões europeias, e finalmente encontrar a paz. Ele era uma máquina de gols na base, mas nunca foi realmente top no mais alto nível. O lado mental pesou muito para ele. Essa frase, escrita por um fã no Reddit, resume muito do que a gente sente ao olhar para a carreira de Borjan Krkić. O garoto que parecia ter tudo para dominar o futebol mundial acabou sendo vítima de uma realidade que poucos enxergam. A mente do atleta é muitas vezes o campo de batalha mais difícil. Depois de encerrar a carreira com o Vissel Kobe em 2023, Borjan deu um passo que muitos não imaginavam. Voltou para o Barcelona, não mais como jogador, mas como coordenador da área de empréstimos. Borjan agora ajudava os jovens para não sentirem a pressão que ele sentia, para poderem alcançar seu potencial. Um retorno simbólico, cheio de significado. A casa que moldou seu destino agora era o palco que ele ajuda outros a não cometerem os mesmos erros que os seus, e onde ele transforma sua experiência em ensinamento. Para ele, as memórias não eram apenas lembranças de glórias ou derrotas, são lições vivas que ele agora compartilha. É um convite para que possamos entender: talento sem saúde mental é uma luz que pode se apagar rápido demais. Borjan Krkić não é apenas um jogador que poderia ter sido, ele é um símbolo vivo do perigo de sobrecarregar com talento, com comparações e com expectativas irreais. Ao longo da história do esporte, vivemos muitos jovens brilharem e depois perderem o seu brilho sob o peso das expectativas. Borjan nos mostra que o desafio vai além do talento no campo. Está na mente, no equilíbrio emocional, na pressão que muitas vezes não aparece na televisão. Ainda hoje, ele reflete sobre a sua jornada com orgulho e amor pelo futebol. A história de Borjan nos revela uma verdade essencial. Os verdadeiros desafios de um atleta, muitas vezes, estão mais na mente do que no campo. E é preciso cuidar da mente tanto quanto do corpo para que o talento possa florescer de verdade. Borjan Krkić, mais que um jogador, uma lição para o esporte.